Se você é professor de história, tenho certeza que você já teve que lidar com a acusação ou até com uma conversa envolvendo doutrinação na sala de aula. E é exatamente sobre isso que eu quero tratar hoje aqui nesse vídeo. Bom, eu sou o professor Victor Alexandre, sou professor de história, roteirista de podcast, trabalho aqui na internet e hoje eu quero conversar com você que é professor de história sobre o tema tão temido que é a questão da doutrinação nas escolas. Bom, vamos começar no começo, né? De onde começa esse papo, né? Eu lembro que na internet surge, ali na década de 2010, um movimento muito forte de um grupo político chamado Escola Sem Partido. E a ideia desse grupo político era, na verdade, no começo não se iniciou como um grupo político, né? E sim como um movimento da sociedade civil. Mas a ideia inicial era fazer com que os pais e os alunos tivessem a chance de mostrar para a sociedade aquilo que os professores de história estavam fazendo com as crianças em sala de aula. A ideia era que existia, né, na sala de aula uma doutrinação à esquerda para esses alunos, né? Então, o que essas pessoas entendiam ou entendem como doutrinação? Então, é muito comum você ouvir esse termo sendo usado para o discurso: o professor não apresenta os dois lados, apresenta somente um lado. O professor trata de política na sala de aula, leva questões partidárias para a sala de aula. O professor está aí defendendo o candidato X, candidato Y, por aí vai. Então, quando se reclama da chamada doutrinação nas escolas, muito do que se tem é a respeito desses temas. Os anos passaram, né, e o movimento Escola Sem Partido, ele teve um grande crescimento ali em 2018, mas o movimento acabou se enfraquecendo por questões internas e ele não existe mais, pelo menos não com a força que se tinha. Mas, se esse movimento teve uma vitória, digamos assim, foi conseguir colocar no debate público essa ideia de que professores são doutrinadores, de que professores representam um risco para as crianças em sala de aula. Então, vamos começar a tratar essa questão, como que eu vejo isso, como que eu respondo a essas questões, tá bom? Vamos lá, primeira coisa, quando eu estava procurando emprego como professor, a pergunta que eu sempre tinha que responder era justamente essa. Como que eu lidava com política em sala de aula, se eu levava as questões para os alunos. Então eu percebi logo de cara que essa era uma questão muito sensível para as escolas, para os coordenadores, para os diretores, né? E qual sempre foi a minha resposta? Bom, história, ela não precisa ser partidária, mas história sim trata de política, não tem como fugir. Falar sobre escravidão, falar sobre crises econômicas, sobre golpes de Estado, é uma questão política, né? Agora, a política não necessariamente precisa ser partidária. E é muito interessante porque quando eu entrei na faculdade de História, obviamente, o discurso era o mesmo, que na faculdade existe doutrinação, muitas figuras, né, ganham destaque defendendo esse tipo de discurso. Então, eu quero dividir aqui a questão na faculdade e a questão na escola. Acho que estamos tratando de duas coisas diferentes aqui, a gente não pode confundir esses assuntos, tudo bem? Então, quando tratamos da escola, é claro que vão existir sempre professores que não atuam de uma forma correta, de uma forma ética. E aqui eu quero dizer pendendo sim para candidatos, apontando candidatos, preferências a X ou a Y. Eu acho que isso em uma sala de aula é algo que está fora aí da nossa função enquanto professores. Agora, apresentar conceitos, apresentar cenários é sim algo que nós temos que fazer, né? É sim algo que nós temos que lidar e um professor de história que faz isso, ele está fazendo o seu trabalho. É claro que eu estou partindo do ponto aqui de que aqueles que me assistem, né, se você está aqui, eu acredito que você seja uma pessoa ética, uma pessoa profissional e o seu objetivo é instruir, levar criticidade para o seu aluno para que ele adquira repertório para ele construir as suas ideias. Então, hoje, como professor,
eu afirmo categoricamente que não existe doutrinação em sala de aula. E o meu argumento para isso é muito simples. Os alunos, eles passam muito mais tempo consumindo conteúdos além da aula de história do que a própria aula de história. Então, numa escola normal, pelo menos no ensino fundamental 2, em geral, os professores de história têm 2 aulas por semana. Cada uma dessas aulas dura 50 minutos, né? Então você aí tira o tempo de chegar na sala, organizar a sala, fazer chamada, aquela parte burocrática. Então vamos colocar aqui conteúdo mesmo. Você dá ali 25, 30 minutos, 35, quando tá tudo bem, tá? Então, existe uma diferença em relação ao tempo que nós passamos junto com os alunos. Além disso, isso eu estou falando de alunos que têm acesso a redes sociais. Então, não tem aqui tanto uma questão de recorte de renda. Hoje em dia, tem estatísticas que mostram que uma parcela considerável da população brasileira já tem acesso às redes sociais. Então, a juventude está conectada. Então, o que esses jovens recebem de informação política vem muito mais das redes sociais do que da sala de aula. Eu posso até contar um caso que aconteceu comigo há pouco tempo. Um aluno veio perguntar, professor Vitão, você conhece tal fulano? Era um militante político, né? Um ativista político. Eu conhecia, conheço. Aí ele falou, legal, eu estou seguindo ele, eu quero ser igual a ele. Esse interesse não partiu da minha aula, essa dica não partiu da minha aula, mas esse aluno me contou que ao conhecer essa figura política, ao ver que essa figura tinha um canal de YouTube, tinha um podcast, tinha uma presença online, ele passou a consumir muitas coisas dessa figura política. Então, hoje em dia é algo inimaginável a gente acreditar que um professor com um tempo limitado, com os recursos limitados que nós temos, ele exerce mais influência em um aluno do que esse aluno consome em redes sociais. Eu estou negando que tem professores que podem usar a sua influência, a sua sala de aula para fazer proselitismo político? Não estou negando. O que eu estou te mostrando, e caso você aqui não seja um professor de história, eu estou te mostrando que o tempo que nós passamos junto com esses alunos é desproporcional àquilo que eles já consomem das redes sociais. Então, se existe uma doutrinação para qualquer lado, essa doutrinação parte muito mais dos algoritmos do que da sala de aula. É claro que, como eu disse, no ambiente educacional, o professor vai acabar lidando com temas sensíveis, né? Então, você que está me assistindo e você é professor, como que a gente se prepara? Como que a gente foge, entre aspas, disso, de problemas com pais, de problemas mais delicados com a coordenação? A minha postura é sempre a mesma. Eu sempre baseio meu conteúdo em fontes históricas e eu apresento isso para os alunos. Então, quando vamos tratar de século XIX, século XX, que são os temas mais sensíveis, eu estou sempre munido de fontes históricas, ok? Para que aquelas frases mais polêmicas, aqueles debates mais polêmicos não sejam só saindo da minha boca, mas principalmente uma fonte, um documento que apresente essa ideia, ok? Então, esse é um ponto muito importante. Na sala de aula, quando estamos falando de educação básica, saiba que os alunos, eles já recebem muita influência do que eles consomem nas redes sociais e eles chegam na sala de aula muito prontos, digamos assim. Não prontos no conteúdo, na sabedoria, não é isso, porque muitos veem ideias erradas, têm que ser lapidadas, mas eles já vêm pré-editados, eles já vêm com interesses bem firmados a respeito de um tema ou de outro. Dificilmente a figura do professor, pelo menos na minha realidade, é aquela figura que apresenta o conteúdo. O que eu tenho visto em relação à política na sala de aula é que a figura do professor, pelo menos o que tem acontecido comigo, é aquela que vai corrigir as rotas. Então, já aconteceu também de uma turma onde tem 2 grupos muito bem identificados, alunos que se interessam já por ideias à esquerda e alunos que se interessam por ideias à direita. E eles fazem esse consumo de conteúdo nas redes sociais e chegam na sala de aula muitas vezes com conceitos errados. Então, o meu papel nesse sentido, quando há tempo, claro, né, é ajustar essa rota. Pessoal, você crê nisso, mas não é bem isso que o autor quis dizer. É isso. Ó,
fulano, você acredita que a mudança acontece assim, mas de acordo com essa tese é isso, isso e isso. Então, no meu cenário, pelo que eu tenho visto na minha realidade de alguns colegas, o trabalho de um professor em relação a essas questões políticas mais delicadas é meio que limpar o terreno, ajustar as arestas, porque os alunos estão consumindo horas e mais horas de redes sociais e, quando se interessam, estão consumindo grande conteúdo político. Agora, nas faculdades, eu acho que nem deveria existir esse debate, porque estamos falando de adultos. Estamos falando de adultos, pessoas que têm mais de 18 anos, que fizeram um vestibular, passaram na faculdade e agora estão em uma sala de aula. Então é claro que existe na faculdade uma relação do professor com o aluno, uma relação de poder que é diferente, de autoridade, mas não estamos falando mais de crianças. Então se um adulto está numa sala de aula, em uma aula de história, sei lá, história do século XIX, onde você vai aprender sobre a origem do marxismo, sei lá, um exemplo, e você acha que isso é uma doutrinação, porque não existem outros pontos de vista sendo abordados, sinto muito, essa pessoa precisa ir rever as suas ideias. Então é errado exigir do professor apresentar outras visões? Não, não é errado, mas cuidado com a forma que você faz isso. Em uma faculdade, diferente de uma escola básica, os currículos eles são montados de forma independente. Então é muito comum que o professor que assume a cadeira, né, a posição de dar aquele conteúdo, ele vai dar prioridade a temas que envolvem a sua pesquisa, ou a temas que envolvem a sua prática de estudo e por aí vai. Claro que é importante que em uma ou outra aula você conheça autores que divergem, que discordam, mas em geral o que os professores vão apresentar é a maneira que você entende o raciocínio a partir de leituras que vão contribuindo para que essa ideia seja fixada. Então, o meu ponto aqui é que quando se trata de adultos, essa lógica da doutrinação não cola, tá? Porque esses adultos também são autônomos para, por si próprios, ir buscar outras referências bibliográficas, outras leituras. E se esse professor ou professora não indicar essa leitura, você tem na faculdade, você aprende a adquirir esse repertório para você andar com as suas próprias pernas. Claro que de forma limitada, porque ainda estão na faculdade, mas já é um indicativo possível a se seguir. Bom, eu acho que esse é um debate que pode ser ampliado, quero muito ouvir a sua opinião e de que forma você acha que eu posso ampliar esse assunto em próximos vídeos. Dá para eu fazer mais vídeos falando sobre a Faculdade Federal, de História, acho que dá pra gente caminhar por aí, beleza? Bom, quero muito ouvir sua opinião, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e não esqueça que se você quiser entrar numa comunidade feita para professores de História, uma comunidade onde nós temos grupo de estudos, clica aqui no link na descrição e também no comentário para eu te apresentar a Sala dos Professores. Valeu, até a próxima, tchau, tchau.